Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Alves e neste vídeo eu quero mostrar para vocês aqui como gerar o PDF e fazer o download em um único botão utilizando o Power Automate. Então, só para recapitular, nós vimos aqui no vídeo passado, geramos aqui o nosso PDF. Este é o código que utilizamos para gerar o nosso PDF e fizemos também aqui o download do PDF através de um controle de anexo. Mas neste vídeo nós vamos fazer diferente. Nós vamos em um único botão criar o nosso PDF e gerar ele via Power Automate. Se você não assistiu o vídeo passado, vou deixar aqui no card. Não perca, tá incrível. Eu expliquei passo a passo sobre como utilizar a função PDF. Então, volta lá, assiste esse vídeo e depois retorna aqui para poder fazer o download deste PDF. Sem mais delongas, vem comigo, mas antes, não esquece, deixa seu like, comenta aí, curte, compartilha, vamos levar esse conteúdo mais adiante. Bom, então eu já estou aqui na nossa aplicação, aqui no nosso controle de PDF, onde nós fizemos o nosso código, vai ser onde nós vamos gerar o nosso PDF. Então aqui embaixo desse código, nós vamos mandar ele para o Power Automate para que ele devolva para nós o link para download. Então eu vou abrir aqui o nosso fluxo, vou vir aqui do lado esquerdo no Power Automate. Vou colocar aqui como adicionar fluxo e criar um novo fluxo. Aqui eu vou criar um fluxo do zero e ele abre para nós aqui uma chamada já do Power Automate através do Power Apps, porque nós abrimos ele ali pelo Power Apps. Porém, eu vou substituir essa entrada aqui por uma entrada V2, tá? Nós vamos utilizar aqui do próprio Power Apps, mas o Power Apps V2. Daniel, por que o Power Apps V2 e não o Power Apps? No Power Apps V2, eu tenho algumas opções que eu posso utilizar. Uma delas é o arquivo. Então, nós vamos utilizar este arquivo, beleza? Então, aqui ele vai receber esse arquivo lá do Power Apps. Nós vamos criar uma nova etapa. Essa etapa vai ser uma etapa do SharePoint, que vai ser o criar arquivo. Então, eu vou criar esse arquivo. Eu recebi o arquivo aqui do Power Apps e vou criar esse arquivo. Aonde eu vou criar esse arquivo? Bom, então eu vou indicar para ele aqui qual o site que eu vou criar o arquivo e o caminho da pasta no qual eu vou criar esse arquivo. Eu vou criar aqui na pasta Shared Documentos, que é a pasta de documentos do SharePoint. Qual vai ser o nome do arquivo? Qual é o nome deste arquivo que eu vou dar para ele aqui? Bom, vou colocar aqui como PDF, vou colocar um underline e quem acompanha sabe que quando eu vou gerar algum tipo de arquivo, eu costumo utilizar aqui o UTCNAL. Por que o UTCNAL? Porque o UTCNAL ele vai me dar a hora do sistema, ou seja, eu não corro risco de ter concorrência, que seria dois usuários ao mesmo tempo clicando, e aí ele vai identificar que tem já um arquivo com o mesmo nome e ele acaba dando um erro no fluxo. Posso, inclusive, se eu quiser aqui, colocar um format datetime, e aqui eu posso formatar esse UTCNAL falando para ele que eu quero. Então vou colocar uma vírgula, eu quero o dia, eu quero o mês, que vai ser em maiúsculo, eu quero o ano com apenas 2 dígitos, eu quero também o minuto, a IRMM minúsculo, e eu quero também os segundos. Então estou falando para ele que essa é a formatação que eu desejo utilizar aqui no meu formato de data. Vou dar um OK, ele trouxe para nós aqui. Vou colocar um ponto PDF. Eu preciso especificar para ele que esse é um arquivo da extensão PDF. E qual que vai ser o conteúdo desse arquivo? Exatamente o conteúdo do arquivo no Power Apps V2. Então, se eu vier aqui, conteúdo dinâmico, aqui embaixo, eu já tenho a opção. Já criamos o nosso arquivo. A próxima etapa é devolver isso lá para o Power Apps. Então, eu vou colocar aqui Power Apps.
e vou colocar aqui a opção responder a um Power Apps. Então vou responder para ele informando o quê? Então clico no maisinho, no texto e vou falar para ele que isso aqui é a resposta. E qual vai ser a minha resposta? Vai ser o caminho completo. Então eu quero devolver para ele o caminho do arquivo ou pasta. Deixa eu ver quais as opções nós vamos ter aqui, ó. Vai ser exatamente essa path mesmo, que é o caminho do arquivo ou pasta, e é isso que eu vou devolver para ele. Posso devolver o caminho completo? Facilitaria? Facilitaria, pessoal. Posso fazer o seguinte, posso vir aqui, eu vou colocar aqui uma etapa do SharePoint, que vai ser obter o metadados desse arquivo que nós criamos, tá? Então vai ser aqui, ó, nós vamos ter obter propriedades do arquivo. Então é essa daqui que nós vamos utilizar. Nós vamos obter as propriedades desse arquivo e junto com as propriedades nós vamos obter o caminho completo. Isso vai facilitar, tá? Eu vou colocar isso aqui porque vai facilitar lá na hora da geração do download, tá bom? Vou colocar aqui como documentos no nome da biblioteca e no ID eu vou falar para ele que eu quero o tem ID do arquivo que nós criamos. Então, criamos aqui o arquivo e inserimos aqui o tem ID. E aqui agora eu vou ter o caminho completo. Ó, caminho completo de um item, pasta ou arquivo. Então nós vamos utilizar esse. Vou nomear o nosso fluxo aqui como gerador de PDF e vamos salvar o nosso fluxo. Pronto, o nosso fluxo está salvo, carregou aqui e agora nós vamos aqui dentro desse mesmo botão onde geramos o PDF fazer a nossa chamada do Power Automate. Bom, então aqui nós vamos colocar aqui ponto e vírgula para informar que nós vamos fazer uma etapa abaixo dessa de gerar aqui a nossa variável com PDF. Pessoal, só reforçando, eu expliquei isso aqui no vídeo passado, então não vou refazer, tá? Volta lá se você não conhece ainda a função PDF. Aqui eu vou colocar que eu quero fazer um download, ou seja, eu vou utilizar a função download. E o que eu vou colocar dentro do download? Bom, eu preciso informar aqui dentro do download o link, né? Ele já fala aqui para nós, ó, o endereço ou URL do arquivo para fazer o download. Então, qual que é esse endereço? Bom, o endereço que nós temos, eu utilizei aqui inclusive também no vídeo do CSV, ó, é o endereço do meu site e a var caminho. O que eu coloquei dentro dessa var caminho? Então, uma variável, eu posso, na verdade, não utilizar a var caminho, que é o que eu vou fazer aqui agora, a gente vai fazer direto, mas ela faz a resposta do nosso Power Automate. Vou pegar, inclusive, aqui mesmo nesse código, ó, meu site. Pessoal, é o tenant, tá vendo, ó? sharepoint.com/site, o nome do site de vocês, tá? Então tem que ser o nome do site. Se ele der erro, precisa verificar isso aí, se está correto o nome do site. Depois do site, eu coloquei um e-comercial aqui para concatenar com a nossa resposta. E qual vai ser a nossa resposta? Vai ser o PDF, né, o gerador de PDF, foi o nome que eu dei lá. .run. E aqui dentro, eu preciso mandar para ele, ó, o arquivo. Ele me fala aqui, ó, dentro da run precisa o file record. Então, eu vou colocar aqui, ó, o file. E dentro do file eu preciso mandar duas propriedades. Uma é a name, então vou colocar aqui name. E o nome, né, esse name seria o nome, nós já criamos lá no Power Automate. Então vou mandar em branco, tá? Não quero que ele mande o nome aqui. E a nossa próxima propriedade é a content bytes, ou seja, o conteúdo deste arquivo. E o conteúdo deste arquivo vai ser a nossa var PDF, que é onde está armazenado o nosso PDF. Vou fechar aqui o nosso arquivo. Vou fechar novamente aqui, que é o file do run.
Vou fechar o parênteses aqui dessa chamada do Power Automate e aqui eu vou falar para ele que eu quero a nossa resposta. Então, ponto resposta, ó, ele já aparece para nós aqui. Fecho o meu download e agora ela já está pronta para testar. Será que vai funcionar? Vou fazer o teste junto com vocês. Então, vou dar o play, vou clicar aqui em PDF, ele vai chamar o nosso Power Automate. Ó, ele está fazendo, fez a chamada, ele deu um erro para mim aqui, ó. Ele abriu aqui um erro. Eu vou verificar agora lá no Power Automate para ver o que ele deu de erro para gente, se ele chamou o Power Automate, se foi algum erro lá no Power Automate, e vou verificar isso junto com vocês. Ó, ele chamou certinho, ele criou o arquivo. Ó, ele está falando aqui que ele criou o arquivo. Vou verificar lá dentro do nosso SharePoint para ver se ele realmente criou o arquivo. Ó. Ele veio aqui como o nome do arquivo certinho, só que ele me deu este erro. Então pode ser que tenha alguma coisa errada aqui no nosso link, tá? Então vamos dar uma olhada lá dentro do nosso SharePoint. Então vou aqui no SharePoint. Na parte de documentos, eu vou verificar se este PDF foi realmente criado. Ó, o PDF está aqui, ele foi criado. Vou abrir ele aqui para verificar se ele vai abrir certinho. Ó, o PDF abriu, ele foi criado, tá tudo certinho. Ó, pessoal, se eu reparar aqui, ó, ele vem aqui com o nome do meu site, só que aqui, ó, onde termina o nome do meu site, ele tá sem uma barra que faz a separação. Então, ó, incluí a barra e ele funcionou. Então, o que eu preciso fazer? E é isso o que eu passei anteriormente, né? Precisa tomar um certo cuidado na hora de criar o link aqui. Então, aqui, ele não está me trazendo lá da resposta essa barra. Então, ele está deixando tudo junto. Então, vou colocar aqui uma barra e vou novamente fazer o teste. Ó. Ó, disparou o fluxo, trouxe aqui o download e agora eu já consigo aqui, né, baixar para minha máquina, consigo imprimir, eu consigo manipular todo esse arquivo. Lembrando, pessoal, que essa forma aqui que nós estamos fazendo para trazer o download direto em um único botão, ele pode demorar um pouco mais, ele pode deixar um pouco mais pesado aí, dependendo da quantidade de dados, de tudo que você tem aqui dentro do seu PDF, diferente dessa alternativa com 2 cliques que fizemos no vídeo passado. Agora que nós já temos gerado o nosso arquivo, eu vou voltar dentro do nosso fluxo. Então vou vir aqui, ó, gerador de PDF. Vou clicar em editar e vou pedir para ele, depois de devolver para a gente esse arquivo, ele esperar ali um minutinho mais ou menos e excluir aquele arquivo. Por que isso? Porque eu não preciso daquele arquivo armazenado depois que ele gerou o nosso PDF, tá? A menos que você queira armazenar isso aqui dentro de algum local e manter armazenado. Não é o meu caso. O meu caso eu vou disponibilizar para o usuário e depois que ele disponibilizar, eu vou pedir para ele retornar lá no nosso SharePoint e fazer a exclusão desse arquivo. Então, excluir, opa, faltou um X, o arquivo. Então, vou pedir para ele aqui, ó. Bom, você já gerou, já fez todo o processo. Agora você vai excluir esse arquivo. Qual arquivo que eu quero excluir? Eu posso colocar para ele aqui, ó, nessa mesma opção de obter propriedades, porque é as propriedades do arquivo criado. Eu vou colocar aqui, ó, o identificador, tá bom? E antes dele excluir o arquivo, eu também preciso fazer esse pequeno delay aí, né? Só para não correr o risco de quando ele for abrir o arquivo lá já não encontrar mais. Então vou colocar aqui um atraso. E esse atraso vai ser um atraso de 1 minuto, é o suficiente. Vou salvar aqui nosso fluxo.
Pronto, o fluxo está salvo. Vou fechar, ele vai atualizar para a gente aqui o fluxo. Vou realizar mais um teste e aí, a partir disso, está pronto o nosso gerador de PDF. O fluxo foi disparado. Pronto, gerou certinho aqui o nosso PDF. Então, daqui a 1 minuto, ele retorna lá no nosso SharePoint e faz a exclusão desse arquivo. Eu não preciso mais ter esse arquivo armazenado. Bom, pessoal, é isso. Nós já temos aqui agora o nosso gerador de PDF com apenas um clique. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like aí, é bem rapidinho. Comenta aí o que você achou desse vídeo e compartilha também para ajudar a levar esse conteúdo mais adiante. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço.